Dando continuidade ao estudo da bioquímica, hoje nós vamos trabalhar com os carboidratos, que podem aí ser chamados de açúcares, de hidratos de carbono ou também de glicídios. Mas antes de trabalharmos aqui com as características gerais, nós vamos falar um pouquinho das substâncias orgânicas. Então, uma substância orgânica é aquela que apresenta carbono em sua composição, mas com um detalhe: esse carbono deve estar associado a hidrogênio. Principais moléculas orgânicas biológicas, nós temos os carboidratos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Então, nós vamos iniciar o estudo das substâncias orgânicas pelos carboidratos, que são substâncias mais simples, e nós vamos terminar falando das substâncias mais complexas, que eu tenho como exemplo as vitaminas. Galerinha, muitas moléculas biológicas são grandes, então damos a essas macromoléculas o nome de polímeros. E esses polímeros são formados por unidades menores chamadas de monômeros. Eu tenho como exemplo as proteínas. Então, se nós pegarmos uma proteína e formos quebrando, nós vamos ter em cada pedacinho, em cada fragmento, um aminoácido. E esse aminoácido formado é um monômero. Então, a proteína é um polímero e cada aminoácido que forma essa proteína é um monômero. Então, passando agora para o estudo dos carboidratos, nós temos as suas características gerais. Como foi falado, esses carboidratos podem ser chamados de açúcares, glicídios ou hidratos de carbono. Eles apresentam em sua composição básica carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas alguns carboidratos ainda podem apresentar nitrogênio. Os carboidratos desempenham funções importantes. Aqui eu selecionei as mais comentadas, as mais trabalhadas, as mais cobradas. Carboidratos como fonte primária de energia. Se o nosso corpo requerer energia, o mais aconselhável é que essa energia venha de carboidrato, porque fornece energia a curto prazo, do que de um lipídio que fornece energia a longo prazo. Esses carboidratos podem ainda ser reserva de energia. Aqui nós vamos falar do glicogênio, que é a reserva energética dos animais e também dos fungos, e vamos também ver o amido, que é uma reserva energética encontrada nos vegetais e também em algumas algas. Esses carboidratos, essas substâncias, ainda podem ser usadas para formar algumas estruturas, como a parede celular. Parede celular dos vegetais, eu tenho o açúcar celulose, mas nós temos outros açúcares que ajudam também a formar outras estruturas, não só de vegetais, mas de outros seres vivos. Nós vamos ter a ribose, a desoxirribose e também a quitina. E para fechar, que é as características gerais, em humanos a quantidade de carboidratos é cerca de 1%. É uma quantidade bem reduzida se nós formos comparar com a água. A água tem em média aí 75%, formando a nossa composição em humanos, em célula animal, e nós temos aí apenas cerca de 1% de carboidrato em nossa célula. Classificação: como esses carboidratos, como esses açúcares estão organizados. Essas substâncias são classificadas de acordo com o número de moléculas em sua constituição. Nós vamos ter o grupo dos monossacarídeos, onde nós temos apenas uma molécula de açúcar. Vamos ter também o grupo dos oligossacarídeos, poucos açúcares envolvidos, e vamos ter também o grupo dos polissacarídeos, onde nós vamos ter mais de 10 moléculas de açúcares aí envolvidas no processo. Nós vamos estudar cada um desses grupos em particular. Iniciando pelo grupo dos monossacarídeos, que são chamados açúcares simples. Eles apresentam uma fórmula geral, onde apresentam carbono, hidrogênio e oxigênio. Esse N que vocês estão vendo
Fora do parêntese significa a quantidade de carbonos que pode existir no açúcar. A quantidade é de 3 a 7 carbonos, mas existe também na literatura, alguns pesquisadores trazem que os monossacarídeos podem apresentar até 9 carbonos. Quero colocar para vocês a seguinte situação. Se eu tenho um açúcar, o açúcar X, e ele apresenta 6 carbonos, então ele vai apresentar também 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Então é só você substituir esse N pela quantidade de carbonos do seu açúcar. Se o meu açúcar Y apresentar 5 carbonos, além dos 5 carbonos, ele também vai ter 10 hidrogênios e 5 oxigênios. Dos carboidratos do grupo dos monossacarídeos mais conhecidos, eu separei aqui 2 grupos, o grupo das hexoses e o grupo das pentoses. Nesse grupo das hexoses, todos esses, glicose, frutose e galactose, apresentam 6 carbonos em sua composição. Vamos falar bastante desses açúcares. Início com a glicose. Nós temos aqui a glicose como um dos principais açúcares encontrados no corpo. Possui função energética. Então, o nosso corpo, para fazer o processo de respiração celular, ele prefere usar a glicose porque é um açúcar simples, é um açúcar bem fácil de ser quebrado. Então, ele vai ser quebrado bem mais rápido e bem mais rápido também nós vamos ter a ATP, que é chamado de moeda energética. Vamos ter a frutose aqui no grupo das hexoses, que pode ser encontrada em frutas e também no mel. E para fechar o grupo das hexoses, nós temos a galactose, que nós podemos encontrar no leite. No grupo dos açúcares com 5 carbonos, no grupo das pentoses, nós vamos encontrar a ribose e a desoxirribose. Ribose compõe a estrutura do RNA, e a desoxirribose irá compor a estrutura do DNA. Lembrando que tanto o RNA como o DNA nós vamos estudar posteriormente nos ácidos nucleicos. Aqui do lado vocês estão vendo a estrutura de uma glicose que não está no meio aquoso. Então, revisando, no grupo dos monossacarídeos, nós vamos ter açúcares simples que podem apresentar de 3 a 7 carbonos. De todos os monossacarídeos existentes, os mais cobrados, os mais trabalhados, são as hexoses, que apresentam 6 carbonos, e as pentoses, que apresentam 5 carbonos. No grupo das hexoses, glicose, frutose e galactose. No grupo das pentoses, ribose e desoxirribose. Partindo para o grupo dos oligossacarídeos, nesse grupo, esses açúcares são substâncias formadas pela união de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos. Então, se eu tenho um açúcar formado por 2 a 10 moléculas de monossacarídeos, esse grupo é o grupo dos oligossacarídeos. Dentro desse grupo dos oligossacarídeos, nós temos os mais trabalhados, que são os disacarídeos. Então, pelo nome, já dá para a gente ter uma noção que no grupo dos disacarídeos eu tenho 2 monossacarídeos, eu tenho apenas 2 açúcares, 2 moléculas. Separei aqui nessa tabela os 3 principais, os 3 mais trabalhados. Eu tenho a sacarose, a lactose e a maltose. Uma sacarose é formada por 2 açúcares, por 2 monossacarídeos. Quais seriam eles? Glicose e uma frutose. A lactose é formada por uma glicose e uma galactose. E a maltose é formada por 2 moléculas de glicose. Onde nós podemos encontrar esses açúcares? A sacarose ela é encontrada no açúcar comum que nós utilizamos para adoçar o nosso café, o suco, o leite. Também pode ser encontrada na beterraba. A lactose é encontrada no leite e a maltose é encontrada em cereais, não somente em cereais, mas também no processo de germinação de sementes. Então, revisando.
Dentro do grupo dos oligossacarídeos, esse oligo porque significa poucos, nós vamos ter os disacarídeos. Então, desses disacarídeos, os principais são esses: sacarose, lactose e maltose. Se eu tenho uma glicose e uma frutose, eu formo uma sacarose. Se eu tenho duas moléculas de glicose, eu formo uma maltose. E se eu tenho uma glicose e uma galactose, eu formo a lactose. Agora vamos trabalhar com o último grupo, que é o grupo dos polissacarídeos. Esses polissacarídeos são substâncias formadas pela união de mais de 10 moléculas de monossacarídeos. Podem aí apresentar açúcares com 50, com 60, com 100 moléculas de monossacarídeos. Esse grupo ele é dividido. Nós temos os polissacarídeos energéticos e nós temos os polissacarídeos estruturais. Nessa tabela eu deixei bem claro para vocês. No grupo dos energéticos eu tenho dois. Eu tenho o amido e o glicogênio. E aqui no grupo dos estruturais eu tenho dois açúcares, que é a celulose e a quitina. O amido é a reserva energética dos vegetais e de algumas algas. Nós podemos encontrar amido em raízes, caules e folhas. Já o glicogênio é a nossa reserva energética, é a reserva energética dos animais e também é a reserva energética dos fungos. Eu vou aproveitar e abrir um parêntese e colocar algo muito importante para vocês. Os fungos já foram classificados como animais devido a essa característica. Então, os fungos já foram aí chamados de animais porque eles também apresentam glicogênio como reserva de energia. Falando agora dos dois polissacarídeos estruturais, nós temos a celulose, que é encontrada na parede celular dos vegetais, e nós temos a quitina, que é encontrada na parede celular dos fungos e também na carapaça e também no exoesqueleto de artrópodes. Então, revisando, dos 4 polissacarídeos que foram aqui colocados para vocês, 2 são energéticos e 2 são estruturais. Dos 2 energéticos, amido, reserva de vegetais e de algumas algas, glicogênio, reserva dos animais e dos fungos, celulose, que é estrutural, posso encontrar na parede celular dos vegetais, e a quitina posso encontrar na carapaça dos artrópodes e também na parede celular dos fungos. Nessa imagem, posso aqui colocar para vocês a mandioca, a macaxeira ou aipim, como é conhecida, e posso colocar também aqui para vocês essa batatinha inglesa para dizer que são aí partes do vegetal, né? A mandioca é uma raiz, a batatinha inglesa é um caule repleta de amido. Já nessa imagem, ela não vai envolver só aqui a parte da bioquímica, mas vai envolver também a questão da fisiologia que vocês irão estudar posteriormente. Quero já colocar que quando o nosso corpo está repleto de glicose, então, por exemplo, se você comeu muito doce, você tem uma grande quantidade de glicose no seu organismo, essa glicose ela vai ficar estocada em forma de glicogênio lá no seu fígado. Então, tudo que exceder em relação à glicose vai ser levada para o fígado e ficar lá em forma de glicogênio. Caso você passe algum tempo sem se alimentar, caso você entre aí num período de jejum, o que é que o pâncreas faz? O pâncreas libera o glucagon, que é um hormônio, e esse glucagon vai ajudar para que esse glicogênio seja quebrado e a glicose volte aí para sua corrente sanguínea e lhe saciar. E saciar em que sentido? Na sua respiração celular. Como foi falado lá anteriormente, lá no grupo dos monossacarídeos, essa glicose ela é preferida do organismo no sentido da respiração, porque fornece energia mais rápido, porque mais rápido é produzidos os ATPs. Com relação a essa célula vegetal, nós temos a parede celular
Lembrando que a celulose ela é encontrada na parede celular desses vegetais, e um detalhe, a celulose é o polissacarídeo mais abundante no planeta, então não esqueçam disso. Quanto à imagem ao lado, nós estamos vendo aí um exoesqueleto, nós estamos vendo a carapaça de um inseto. Um inseto é um artrópode, e o açúcar envolvido nesse processo é a quitina, que não só está na carapaça do artrópode, mas está também envolvido lá na formação da parede celular dos fungos. Tenho aqui duas questões para que a gente possa aí fixar o que foi aprendido. Nessa primeira questão, diz o seguinte: podemos classificar os glicídios em 3 grupos principais, em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Marque a alternativa onde encontramos apenas glicídios formados pela união de 2 monossacarídeos. Muita atenção para essa questão. Primeiro, ele, ao invés de usar na questão o termo oligossacarídeo, ele foi mais adentro, ele usou disacarídeo. Outro detalhe importante, marque a alternativa onde encontramos apenas glicídios, açúcares, envolvidos ou formados pela união de 2 monossacarídeos. Então, ou seja, ele quer que você marque aí o item onde nós encontramos 2 disacarídeos. Por quê? Disacarídeo é formado pela união de 2 monossacarídeos. Então, vamos analisar os itens. Eu quero 2 disacarídeos. No item A, nós temos amido e celulose. Tanto amido como celulose são polissacarídeos. No item B, sacarose e celulose. Sacarose é sim disacarídeo, mas celulose é polissacarídeo. Item C, frutose e glicose. Vamos descartar o item C também por completo, porque frutose e glicose são monossacarídeos e eu procuro o item onde só tenha disacarídeo. No item D, celulose e glicogênio. Tanto a celulose como o glicogênio são açúcares do grupo dos polissacarídeos. E por último, o que nos restou foi o item E, onde nós temos sacarose e lactose. Tanto a sacarose é um disacarídeo como a lactose. Sacarose formada por glicose e frutose, e lactose é um açúcar formado por glicose e galactose. Então, questão 1, item correto, o item E. Questão 2, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O papel comum é formado basicamente pelo polissacarídeo mais abundante no planeta. Este carboidrato nas células vegetais tem a seguinte função. Então, você vai conseguir ter êxito nessa questão se você souber que polissacarídeo mais abundante no planeta é esse. Então, vamos relembrar, já foi dito para vocês que o polissacarídeo, o açúcar mais comum, mais abundante no planeta é a celulose. A celulose, ela tem uma função nos vegetais. Qual é? Formar a parede celular desses seres vivos. Então, nós podemos encontrar celulose compondo a estrutura da parede celular. Então, uma pequena revisão aqui para vocês. No grupo dos carboidratos, nós temos 3 tipos. Nós temos os monossacarídeos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos. No grupo dos monossacarídeos são açúcares simples. Exemplo, glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose. No grupo dos oligossacarídeos, dos poucos açúcares, nós vamos ter a sacarose, a maltose e a lactose. No último grupo, no grupo dos açúcares mais complexos, nós vamos ter amido, glicogênio, celulose e quitina. Dica: pegue todos esses carboidratos, todos esses açúcares que eu falei agora há pouco e coloque em uma lista, mas de forma aleatória, e vá classificando na frente, vá classificando em seguida. Assim você vai ter uma melhor memorização desses carboidratos. Então, espero que tenha ajudado nessa aula e até a próxima, onde nós vamos falar dos lipídios. Tchau, tchau!